Dando sequência, nós queremos convidar agora para a palestra Dinheiro para a Inovação. Como encontrar e ganhar editais, subvenções e investimentos para o seu projeto. Queremos convidar aqui à frente o fundador da Capt AI e consultor de inovação. Vamos recebê-lo, o senhor Gileno Negreiros. Os aplausos. Enquanto ele se prepara, eu lembro a todos que nós temos uma oficina acontecendo nesse momento. A oficina com a senhora Caroline Alves, consultora e gestora de projetos de inovação, com o tema Modelos de Negócios na Prática do Zero ao Canvas Validado. Segue até às 17 horas para participação nessas oficinas. É preciso se inscrever antecipadamente. Obrigado, viu? Eu vou deixar uma água bem no cantinho para o senhor aqui. Show, tá bom? Certo. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui em Rondônia pela primeira vez. Agradecer aí a coordenação do evento, pelo convite. Foi um convite lá no L Summit, lá de Natal, né? Que a gente participou, a gente palestrou. Vamos lá, meu intuito hoje aqui é fazer com que o acesso a recursos para o desenvolvimento da inovação seja facilitado. Independente se você é uma startup, se você é um pesquisador, se você é uma universidade, se você é um setor público, existem oportunidades de captação de recursos, independente de onde venha essa demanda e qual o estágio que você está. Tá? Então, a gente tem já uma série de resultados que eu vou apresentar aqui, que independente de setor, tamanho ou maturidade de startup. Mas me apresentando, meu nome é Gileno Negreiros, tá? Eu tenho 15 anos que eu escrevo projetos de captação de recursos para editais de fomento. A minha especialidade é a subvenção econômica, é aquilo que antigamente era chamado de fundo perdido. Não sei se vocês já viram essa nomenclatura, mas ela já perdeu até o sentido, porque já se sabe que investir a inovação não é perdido. É um bom negócio. Quantidade de startups que a gente vê chegando, que capta 50 mil, capta 60 mil, tem 2 funcionários e hoje tem 40 pessoas no time. Está atendendo o Brasil, está faturando mais de 1 milhão ano. E esse dinheiro volta para o setor público com mais emprego, mais geração de renda, competitividade e, principalmente, mais impostos. Tá? Então, já se sabe que inovar é um bom negócio e, cada vez mais, vai surgindo aqueles editais de subvenção econômica, aqueles editais que fomentam o desenvolvimento da inovação. Tá? Mas, antes de qualquer coisa, eu sou o papai de Lara e Arthur. Arthur ficou em casa tem 2 meses. Eu disse, aí, Hildo, bicho, eu tenho que ir num dia e voltar o mais rápido possível, infelizmente, porque eu não vou conhecer tanta cidade, não vou conseguir mais me conectar com as pessoas no evento, porque eu tenho um filhinho de 12 meses, senão eu recebo as contas de casa, né? Mas também sou mestre em gestão da inovação pela Universidade Federal e a gente já captou mais de 70 milhões de reais nessa modalidade, tá? Em recursos não reembolsáveis. E deixa eu dizer uma coisa, eu venho lá de Natal, sou do Rio Grande do Norte. Desses 70 milhões, 65 foram para o Rio Grande do Norte, que tem um ecossistema talvez similar ao de vocês. Tá? Em termos de números de projetos submetidos no edital Centelha, um número muito similar ao daqui. Acredito que aqui teve mais projetos até no Tecnova do que lá. Tá? Então, 65 milhões a gente já captou em recursos não reembolsáveis. Mas eu queria entender, eu sei que tem muita gente olhando, mas daqui, quem é startup? Beleza. Quem é pesquisador? Professor? Instituição pública? E quem não é nada, pelo amor de Deus, me diz aí, gente. Então, todo mundo ficou de braço. Tá? Beleza, vamos lá. Para que a gente possa cada vez atender a demanda que vocês estão dizendo, para eu trazer mais exemplos para vocês. Tá? Alguns resultados da gente, a gente já captou para parque tecnológico, 14 milhões, edital FINEP. Já trouxemos 2,5 milhões para uma empresa que faz análises genômicas de larvas de camarão, da aquicultura. Tá? 2,5 milhões para uma empresa do interior, lá do Rio Grande do Norte. Já captamos para o Sebrae mais de 9 milhões. Entra como receita para o Sebrae. Tá? E desses 9 milhões, oportunizaram o Sebrae atender mais de 1.000 empresas fomentando inovação. Tá?
algumas startups, mas eu tenho 2 casos de sucesso que eu tive que atualizar essa semana esse slide, tá? A Lise, uma empresa que está revolucionando a forma do processo avaliativo de escolas de ensino médio. Se vocês não conhecem essa startup, dá uma pesquisada. Vale a pena, porque eles vão mudar a forma como é feito a análise e a construção de provas. Tá? Captamos aí no edital chamado Tecnologias Digitais do Brasil mais Inovação, FINEP, 5 milhões para eles. Tá? Essa outra é um caso totalmente diferente da Lisa. A Lisa acessou logo 5 milhões. A Hub, até semana passada, nesse slide, estava 2 milhões, mas ela captou 2 milhões de recursos não reembolsáveis, advindos de 7 editais diferentes. Começou com um Centelha de 5 mil, depois foi para um Fundesc, depois foi para um Tecnova, depois abriu um novo CNPJ com outro Centelha, depois captou um outro Tecnova 2, Tecnova 3, tá? E semana passada a gente teve a notícia que captou no mesmo edital lá da Lise, que é Desenvolvimento de Inteligência Artificial de LLMs, na FINEP, captou 6 milhões. Tá? Então, esses 8 milhões dela, que está aí, são 8 editais, tá? Só que um de 6 milhões. O que nós vamos ver hoje? Tá? São estratégias de captação de recursos, independente de onde você está, mas que aumente a sua competitividade. O que é que, na função de consultor, na função de quem escreve projetos, onde foi que eu acertei e onde foi que eu errei? E eu digo a vocês, errei bastante. Errei muito. Quando eu trago 70 milhões aprovados, deve ter outros 200 milhões não aprovados. Tá? E esses 200 milhões não aprovados geraram um aprendizado que fizeram um projeto que foi reprovado 3, 4 vezes, num quinto aprovar. É a mesma lógica lá de concurso público. Tá? Faz parte do processo participar de vários e nem sempre você vai acertar de primeira. Você vai ter que estudar 1, 2, 3 anos para ganhar maturidade suficiente para ir acessando concursos maiores, fazendo a evolução. Eu passei no concurso de ensino médio, depois passei no concurso de ensino superior, depois eu fui galgando melhores concursos. Tá, vai acessando da mesma forma a captação de recursos para editais de fomento. Vamos lá, os principais pontos para que transformem projetos em projetos mais competitivos. Primeiro ponto, qual é o objetivo? O que é que você quer com esse recurso? Porque a subvenção econômica, tem um slide lá na frente, não é prêmio. Não é dar dinheiro para você. É aonde você quer chegar. Qual é o teu objetivo, cara? Quer desenvolver o quê? Todos os editais, ele vem com uma escrita no início, é o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores. E o que é que você quer desenvolver? Você precisa de quanto? Qual é o teu objetivo? Então, delimitar o objetivo vai dar toda a importância para saber qual é o caminho que será traçado para alcançar aquele objetivo. Alice no País das Maravilhas, lá quando ela chega lá numa encruzilhada e tem um gato lá, diz assim, gato, qual é o caminho eu pego? Ela diz, para onde você quer ir? Ela diz, não sei. Ele diz, pegue qualquer caminho. Aqui é da mesma forma. Qual é o caminho? Qual é o teu objetivo? Para onde você quer chegar? Fazendo o teu objetivo, todo passo a passo para chegar dele vai ficar facilitado. Mas onde está o dinheiro? Depende. Depende do teu objetivo. Depende se você está em estágio de ideação. Depende se você está em estágio de tração. Depende se você for um pesquisador. Depende se você for uma instituição de fomento, uma fundação de pesquisa, uma fundação de apoio, uma universidade, um parque tecnológico, um ICT. Quem é você e qual é o seu objetivo? Aí eu posso ir para a BDI, eu posso ir para a FINEP, eu posso ir para a Fundação de Apoio, eu posso ir para o SEBRAE, eu posso ir para o SENAI, para a CNI. Bancos também têm editais de subvenção econômica. Tá? As linhas de crédito são infinitas, cara. Agora, eu preciso, antes, saber para que eu quero. O que é que eu quero desenvolver para depois eu traçar esse caminho. Mas vamos lá, os principais pontos. Você acredita que tem gente que quer participar de edital e não lê? Olha só. Eu quero captar
400 mil reais num edital Tecnova, tá? Estou chutando aqui. Aí você corre para o formulário, começa a escrever o projeto e não para 30 minutos para poder ler as regras do jogo. É como se eu distribuísse um baralho aqui. Bora jogar? Bora. O quê? É pôquer? É buraco? É 7,5? É pife-pá? Qual é a regra? Qual é a regra? Então, olha só, a principal dica que eu tenho para dar para vocês hoje aqui é essa, ó. Leia o edital. Caramba, Gileno, eu estou aqui sentado, prestando atenção, e você está dizendo que a principal dica é essa? Que bobo. Que simples, que fácil. Mas não, gente. Se eu pegar... Eu participei do edital Tecnova em 8 estados diferentes do Brasil, com clientes em 8 estados no Brasil. Nós captamos mais de 20 Tecnovas. Em todos os editais, metade dos projetos que foram submetidos naquele pleito foram reprovados por falhas de interpretação do edital. Ou seja, o cara não leu, o cara não atendeu às regras, o cara não prestou atenção qual era o objetivo do edital, qual eram os critérios de elegibilidade, quais eram os critérios de avaliação, quem pode participar, o que pode contratar, o que não pode, quais são as regras, valores e documentos. Aí diz lá, você tem que mandar uma DRE assinada pelo contador e pelo empresário. Aí você acredita que o cara manda assinado pelo contador e não assina? Nossa! Mas são histórias verídicas que acontecem com frequência. O principal erro de não ler edital é porque o cara subestima o processo. Subestima o processo como? Principalmente a galera das startups, tá? Às vezes, nariz empinado e diz assim, meu projeto é tão inovador que eu vou revolucionar essa área que eu vou passar. Eu vou ser o novo Uber, o novo iFood, né? Não tem essas analogias que fazem, né? Mas subestimar o processo é deixar para a última hora, é não prestar atenção, é não buscar ajuda. Tá? Então, a gente vai ver pontos que vão fazer vocês não subestimarem mais o processo. Essa jornada, ela é uma jornada escada, porque para eu acessar, às vezes, um Tecnova, um edital de 500 mil reais, teve de 400 a 1 milhão, tá, Tecnova? Mas um edital de ticket médio aí de 500, 600 mil, às vezes eu tenho que acessar um Centelha antes, porque o meu estágio diz para eu acessar um Centelha, para depois que eu acessar esse primeiro recurso, eu vou acessar, e com bonificação, um recurso que vai me dar um passo acima. Então, não subestima também os editais, como Inova Cerrado, Startup Nordeste, Nova Amazônia, que são editais de cunho inicial, de estágio de ideação, mas eles são importantes no processo de crescimento e amadurecimento daquele projeto, que vai fazer, como fez a Hub, que eu disse que hoje captou 8 milhões, uma startup que no início tinha 2 funcionários, hoje tem mais de 40, captar 8 milhões de reais em menos de 2 anos. Tá? E aí, tentar diferenciar que captação de recursos para fomento, a subvenção econômica de editais, que eu já vi um pessoal aqui com a Fapero, com a camisa do Centelha, não é prêmio. O que é um prêmio? É quando se bate palmas para quem você é no ponto presente, ou no ponto passado. Diz, olha, você conquistou a tua trajetória até aqui, e está aqui um prêmio para você, às vezes simbolizado por um troféu. A subvenção econômica é o poder público dividindo o risco do desenvolvimento da inovação junto com você. É ele dizendo, olha, você não está sozinho. Inovar é caro, mas pode gerar bons resultados. Está aqui uma oportunidade para você superar desafios tecnológicos associados a oportunidades de mercado, e eu estou junto com você nisso. E aí a Fundação vai dizer isso, o SEBRAE vai dizer isso, o SENAI vai dizer isso, a BDI, a FINEP, o Ministério de Ciência e Tecnologia, e muitos outros editais. Os painéis anteriores estavam falando aqui, tem o CPSI agora, as próprias instituições públicas lançando oportunidades para o desenvolvimento de inovação, mas também não é prêmio.
é para o desenvolvimento, teste e aplicação de protótipos, POCs, testes, no ambiente público, para resolver problema. O rapaz do TJ disse aqui, se apaixonem por problema. Achei massa. Por quê? Outra falha das startups na hora de escrever bons projetos. A ânsia de falar da solução antes de falar de uma boa justificativa do porquê você existe. Qual é o problema que você resolve? Quais são as principais causas? Quais são as consequências? Quais informações te dão a rastreabilidade das fontes, dos impactos que existem da problemática que você está resolvendo? E aí muitos projetos escrevem, muitas startups escrevem seus projetos dizendo a justificativa: não existe, no momento, uma solução que faça entrega de delivery. Lógico, não é entrega de delivery, mas ele coloca a sua solução. Ele faz a negativa da não existência de algo que ele faz. Tá? Quando se fala em inovação no ambiente empresarial, se fala também de ambidestria organizacional, que como é que eu vou inovar se eu preciso ter processos bem delimitados, e aí ele vai para uma balança, tá? Eu primeiro analiso esses processos, eu inovo, ele tem que ser rígido, como é que eu dou margem para fazer diferente, para inovar, se às vezes o processo é muito rígido? Quando trazemos isso para a captação de recursos, ele vai também para o risco. O que é isso? Quanto maior o recurso que você quer acessar, quanto maior o edital que você quer acessar em termos de valores, maior tem que ser o risco tecnológico associado a uma oportunidade de mercado. Se não tem risco, vá a um banco. Tá? Em editais de fomento, o risco ele é bem-vindo. Tem que ter risco, e o risco para editais acima de 500 mil, ele é um critério de avaliação. E aí muita gente diz assim, o meu projeto não possui riscos, porque eu tenho tal e argumento. Meu Deus, não façam isso, pelo amor de Deus. Se o objetivo da subvenção econômica é dividir o risco, coloque o risco. O risco tem que fazer essa balancinha aqui pesar. Porém, se o meu projeto subir muito e não acompanhar o peso do risco, eu não sou aprovado. Eu tenho que ter uma justificativa muito forte. Eu tenho que ter um escopo de um projeto com as características das soluções da inovação muito bem escrita. Eu tenho que ter um cronograma físico-financeiro com etapas, atividades, indicadores, métricas muito bem desenvolvido. Eu tenho que ter todos os passos, riscos e ações de mitigar esses riscos, todos escritos no projeto. Eu tenho que ter uma equipe robusta para poder aqui, se eu tenho um alto risco, fez eu pesar para um lado, e eu tenho um projeto robusto e eu consegui equilibrar, você está no melhor momento para a subvenção econômica. Você está no melhor momento para a captação de recursos. Quando a gente falou da captação de recursos de 5, 6, 15 milhões, são projetos que ainda não têm rotas 100% traçadas, mas têm caminhos, têm trilhas possíveis para superar aquele risco, mas que ela pode sofrer mudanças ao longo do seu desenvolvimento. Isso é um framework da McKinsey, onde ele fala dos 3 horizontes da inovação, onde ele diz o horizonte 1, o horizonte que eu vou fazer inovações incrementais, eu vou aprimorar aquilo que já é feito. Se eu não fazia um fluxo de caixa na minha empresa, eu passei a fazer um fluxo de caixa, eu inovei para mim, eu fiz diferente e consegui atingir melhores resultados na minha empresa, no meu âmbito eu inovei. A subvenção econômica não é para isso. Tá? Já para o horizonte 2, a gente começa a pegar mercados adjacentes, diferenciais competitivos, modelos de negócio diferentes. Eu já começo a ganhar competitividade através de inovação, eu começo a acessar recursos iniciais. Recursos de 100 mil, recursos de 200 mil, recursos até 400, 500 mil. Horizonte 2. Sendo que quando eu vou para o horizonte 3, que ele é o risco, o horizonte 3, que ele é a disrupção, o horizonte 3, que vem substituir a forma como qual ela é feita atualmente,
Aí eu estou falando dos grandes. Aí eu estou falando de uma Potiporã, que é uma empresa de análise genômicas de larvas de camarão. Ele produz camarão também, mas ele ficou à frente de Bosch e Embraer num edital em âmbito nacional, captando 2,5 milhões. Eu disse, nossa, Bosch e Embraer está captando recursos de subvenção econômica? Sim, porque tem risco. E ele não pode aportar aquele recurso para projetos de alto risco. Ele usa o quê? Editais de subvenção econômica para desenvolvimento de inovações de Horizonte 3. É a Lise que desenvolveu um projeto que vai mudar a forma como é feita a avaliação de provas. Já está mudando. Já está mais de 15 estados no Brasil. Tá? Mas como é que o edital enxerga a inovação? Que inovação? Que horizonte? Não sei. Não sei. Por quê? Porque todo edital eu tenho que fazer uma desconstrução daquilo do que eu entendo, do que é inovação, para entender aquilo que o edital exige de inovação. Eu trabalho com inovação há 15 anos, meu mestrado é em gestão da inovação, minha empresa só faz inovação, mas eu tenho que ter a humildade de desaprender o que eu sei para acessar o que o edital quer, para depois eu trazer o que eu sei e aplicar naquilo de forma adaptada. Pouco importa se você concorda ou não concorda com aquele edital. Pouco importa se você acha que os objetivos não deveriam ser aqueles, que as regras não deveriam ser aquelas, ela não vai mudar por conta de você. Então, o exercício é como é que eu posso me adaptar para entender aquelas regras. Esse é o exercício. É um pouco de humildade para acessar aquilo que está dizendo. Você pode estribuchar. Eu sou do Nordeste e a gente tem essa nomenclatura. Você pode reclamar o que for, estribuchar no chão, bater as pernas, o que for, gritar. O edital está posto, minha gente. O edital está ali, são as regras do jogo, não vai mudar para atender às minhas necessidades, os meus anseios. Tá? E aí eu venho com alguns exemplos, tá? Olha só, isso aqui é um objetivo do edital Tecnova. Deixa eu ver se tem aqui o laser. Não. Mas ele coloca em negrito e sublinhado os pontos principais do objetivo desse edital. Aí você vê que em apenas um objetivo a gente tem um universo de coisas a serem interpretadas que estão por trás daquilo do que ele está dizendo. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Ele dá apoiar por meio de concessão de recursos de subvenção econômica ou não reembolsável o desenvolvimento. Ou seja, é um ponto futuro. Se é apoiar o desenvolvimento, é que você ainda vai desenvolver. Ainda diz, de produtos novos ou significativamente aprimorados, pelo menos para o mercado nacional. E eu estou fazendo uma inovação que vai bombar em Rondônia, mas tem uma outra inovação lá no Piauí que faz isso. Aqui você já está não sendo competitivo. Porque o edital quer o quê? Pelo menos para o mercado nacional. E aí ele termina assim, ó, que envolva significativo risco tecnológico associado a uma oportunidade de mercado. Meu amigo, se você não tem um risco tecnológico para este edital, você não é competitivo. Pode ser inovador da forma com que for. Ah, eu vou desenvolver um marketplace de oficina mecânica. Meu carro não ligou, eu chamei aqui uma bateria, 15 minutos, trocou aqui, debitou R$500 do marketplace. É inovador? Eu acredito que sim. Eu desconheço um marketplace de oficina mecânica que funcione bem. Eu acho inovador. Mas já se sabe todo o passo a passo para a construção tecnológica de um marketplace da forma simples, como eu disse. Já sabe como fazer. Os desafios são mercadológicos, não é tecnologia. Aí se eu disser, não, peraí, então para adequar o edital eu vou desenvolver um chip aí que vai conectar com a inteligência do carro, com o meu celular, que vai fazer uma análise da injeção eletrônica, que vai dizer, ó, Gilene, no dia 27 de dezembro, às 14h35, sua bateria vai dar... Epa, peraí, eu já tenho um desafio tecnológico. E aí, isso vai fazer para um Renegade, um Palio e sei lá, um BID? Como é que é a integração disso? Como é que vai ser essa previsibilidade?
Eu já tenho riscos tecnológicos aí, tá? Vamos lá. Esse aqui é o que é isso, gente? O que é isso? O pulo do gato. É literalmente o pulo do gato. O pulo do gato é aquela dica matadora. O pulo do gato é aquilo que realmente vai fazer a diferença. Como é o pulo do gato aí? É aquilo que vai fazer a diferença na hora da competitividade da escrita do seu projeto. Olha só, se o edital está me mostrando como é que ele vai avaliar o meu projeto, eu tenho que mostrar para o avaliador uma forma facilitada dele identificar onde os critérios de avaliação estão no meu projeto. É mais ou menos assim. Lá na minha cidade tem muito vaquejada. Não sei se aqui tem, mas acho que não. Mas tem a vaquejada. A vaquejada tem a parte do boi, cavalo, mas tem a parte do forró. Eu ia muito pro forró. Sendo que eu não sei dançar nada. Zero. Eu chamava uma menina para dançar, ela dizia 2 para um lado, 2 para o outro, para frente, para trás. Onde ela me levasse, eu ia. Eu deixava um terceiro conduzir para onde eu vou. Aqui na dança da avaliação, fazendo essa analogia, eu tenho que conduzir para onde eu quero que o avaliador vá. Olha só, eu utilizo palavras-chave dos critérios de avaliação do meu projeto para delimitar, quase que com uma seta, olha, avaliador, esse critério você vai encontrar nesse parágrafo. E você vai me dar uma nota máxima, porque eu construí um texto argumentativo que não tem, a não ser que você vá pesquisar muito e tenha muito conhecimento da área, para não me dar essa nota. Esse é o pulo do gato. Esse é onde a gente consegue fazer bons projetos. E, às vezes, projetos que não têm tanta tecnologia. Só utilizando essa estratégia de escrever. Tem um meme no futebol que é quando o time não está fazendo o gol, aí fica uma galera com as setas assim, atrás, na arquibancada, atrás do gol, mostrando, o gol é aqui, chuta aqui, aqui dentro do gol. É mais ou menos dizendo assim, avaliador, olha, está aqui o critério de avaliação. Está aqui onde você vai encontrar esse ponto. Porque quem é esse avaliador? Esse avaliador, às vezes, a grande maioria das vezes, é uma pessoa renomada, que tem conhecimento, certo? Que trabalha muito, que está dentro, às vezes, da universidade, de um SEBRAE, de uma fundação de pesquisa, de uma ICT, e ele vai ter, meu amigo, o seu domingo à noite para corrigir esses projetos, porque ele não está recebendo R$1. E aí, quando a família dele lá dorme, ele está com insônia, ele lá vai corrigir. Aí, vamos lá, eu vou dificultar a vida desse cara para avaliar o meu projeto. Meu amigo, eu tenho que facilitar. Eu tenho que ter uma estratégia de escrita de projetos que diga para o cara onde é que estão os critérios de avaliação, independente se ele for um cara da academia, do mercado, novo, velho, um homem ou mulher, o que ele for, independente de qualquer religião, sexo, formação, uma linguagem que eu atenda a todo mundo. Porque se eu for com os estrangeirismos, as siglas do universo das startups, às vezes pode pegar um cara acadêmico que não sabe nem o que é um LTV. O meu churn de que, meu amigo? O cara não vai pesquisar o que é, não, se ele não souber. Ele está avaliando 20 projetos numa noite só. Ele não quer aprender ali. Então, facilita a vida do cara. O que é que eu faço? Minha esposa é oficial de justiça. Não entende nada. Ela faz aquele trabalho repetitivo todo dia. Não entende de inovação. Eu mando aqueles parágrafos mais cabulosos que tem tecnologias que eu falo, ei, entendeu aí o que eu quis dizer? Entendeu o que é que eu estou querendo falando? E se ela fizer alguma pergunta para mim, eu sei que ela não entendeu. Então, eu tenho que facilitar a vida do cara, trazendo critérios de avaliação, palavras-chave que abram o meu mercado, avisando onde é que está com uma linguagem simples. Esse é um checklist que eu uso para ler todo o edital. Tá? É bacana, porque eu vejo de uma maneira muito direta qual é o objetivo desse edital. Existem áreas prioritárias? Quais são os prazos? Quem pode participar? Quais são os critérios de avaliação? O que é que ele apoia e quanto de recursos tem? Já aí eu faço já uma triagem de quem pode participar e quem não pode. Às vezes você perde, sei lá, 3 horas de um dia lendo o edital e você vê logo a informação lá no final, eita, não posso participar.
Tá? Então, isso aí é uma leitura rápida para que você possa identificar aqueles editais, sim, que aí vocês vão se desbruçar e fazer uma grande leitura. Etapas para a captação de recursos. Primeiro, definir quais são as carteiras de projeto de inovação que você tem dentro da sua instituição, empresa, universidade, ICT. Quais são as carteiras de projeto que são passíveis de captação de recursos? Depois eu vou buscar quais são as fontes de financiamento. Eu tenho um projeto que pode captar no Centelha, eu tenho um outro projeto que eu vou para tecnologias digitais, eu tenho um projeto que eu vou para a BDI, eu tenho um projeto que eu vou botar numa aceleração do Sebrae. Quais são os projetos, quais são as fontes de fomento? Depois eu vou priorizar, porque não dá para fazer tudo. Até porque a gente tem que vender. Até porque a gente tem que atender o cliente. Até porque a gente tem que entregar o valor que nós entregamos. Tá? Prioriza. Escreve o projeto, mas não escreve o projeto só depois que o edital é lançado, não, minha gente. 95% dos projetos só começam a escrever quando o edital é lançado. Olha só, eu já sei que vai ter Centelha 3 aqui em Rondônia. Vai ter, ponto final. O recurso está aprovado. Quando é que vai ser? Não sei, se prepare. Porque quando 95% vai começar a fazer o projeto, faltando... depois que o edital é lançado e te dá 40 dias, você vai chegar com um projeto de 4 meses feito. Quem é mais competitivo? Um projeto está 4 meses maturando, evoluindo, ou um cara que passou a noite, de meia-noite às 5 da manhã, escrevendo o projeto na correria para poder finalizar o prazo do edital? Então, não trabalha para o edital, trabalha para o teu projeto. Tá? Elenca prioridades para montar a equipe do projeto. Isso aqui é um ponto de competitividade. A equipe que escreve o projeto. Vamos lá. Eu tenho que ter, primeiro, uma pessoa que entenda muito do negócio. Vou fazer um projeto na área de construção civil. Eu tenho que ter um cara que entenda de como funciona a construção civil, às vezes um engenheiro civil, às vezes um dono da construtora, às vezes um mestre de obra. Mas eu tenho que ter alguém que entenda do negócio. Depois eu preciso ter uma pessoa que entenda da pesquisa que vai ser desenvolvida. Às vezes na função de desenvolvedor mesmo, o cara que desenvolve a tecnologia. É aquela pessoa que vai me tirar do ponto A, sabe todas as atividades necessárias, os riscos, as etapas, e vai me levar a um ponto onde eu quero chegar, ao meu objetivo do edital. Aí esse cara é que entende da pesquisa, é que entende de desenvolvimento. E o último é a pessoa que vai pegar as informações de mercado, vai pegar as informações da pesquisa e vai traduzir para atender aquilo que o edital exige. Porque vai ter um edital que vai exigir um texto mais acadêmico. Vai ter um edital que vai exigir um texto mais tecnológico, mais tecnologia. Vai ter um edital que vai exigir uma forma mais mercadológica de tratar aquele problema, aquela solução. Tá? Então, esse projetista é essa pessoa que tem expertise. Gileno, pode ser esses 3 perfis numa pessoa só? Pode. Mas é muito difícil. Então, um projeto, ele pede, às vezes, conhecimentos de mercado, conhecimentos de finanças, conhecimento de tecnologia, conhecimento da academia, conhecimento de diversos que, se você for sozinho, geralmente você vai ter competitividade. Então, busca ajuda. Busca ajuda de pessoas que complementam a tua expertise e que vai aumentar a competitividade do projeto. Montei a equipe do projeto assim, eu vou planejar essa escrita, qual é o passo a passo. Muito cuidado, não é como era no colégio, tu faz a parte de mercado, tu faz a parte do cronograma financeiro e eu vou fazer a justificativa. Não rola, gente. Não rola, porque às vezes eu faço um baita projeto de justificativa, você faz uma baita desenvolvimento de solução, você faz um cronograma físico-financeiro bem feito, mas não se conversam e fica um projeto paia, um projeto ruim, por mais que cada um fez muito bem feito a sua parte. Tá? E aí você elabora o documento do projeto. Quais são os erros mais frequentes na hora da captação de recursos? Primeiro, uma falta de clareza. Falta de clareza por quê? Às vezes por desconhecimento do desenvolvimento tecnológico necessário daquele projeto, às vezes porque não leu o edital, às vezes porque subestimou o processo, às vezes porque eu botei 3 pessoas para fazer cada uma parte e não juntou tudo numa só. Formatação errada da equipe, eu tenho 3 desenvolvedores aqui, os caras são
pós-doc de desenvolvimento tecnológico, cada um melhor do que o outro. Beleza, mas cadê o conhecimento de mercado? Cadê o conhecimento de negócio? Cadê o conhecimento acadêmico? Não sei. Formata uma equipe multidisciplinar, porque um projeto exige várias nuances dentro do mesmo escopo. Metas, atividades e indicadores de execução inadequada, tá? Se eu tenho um objetivo geral, esse objetivo geral ele se desdobra em objetivos específicos. Esses objetivos específicos têm que ser a base de construção das minhas metas. As minhas metas irão desdobrar em etapas. Cada etapa vai ter um conjunto de atividade. Cada atividade ela vai ter um indicador para mensurar a evolução daquela atividade. Porque a instituição que está fomentando vai querer ver no seu projeto como é que ela vai avaliar o desenvolvimento de cada atividade e que aquela evidência é necessária para poder avançar no desenvolvimento do projeto. Essa é uma falha, e é uma falha gigantesca que a gente vê em muitos projetos. É esperar que uma inteligência artificial elabore o projeto sozinho, tá? Não rola, não rola. Eu não estou dizendo que não use e abuse, mas ela não faz sozinho. Ela não faz sozinho. Ela faz muita coisa. Mas se você não trouxer os insights que você quer para aquele edital, ela não vai fazer sozinho. E olha que eu tenho uma startup de desenvolvimento de projetos utilizando inteligência artificial. Minha startup já elaborou mais de 700 projetos de uma forma automatizada, sem precisar da minha expertise de Gileno estar com hora dedicada àquele projeto. Tá? E esperar, eu já falei também isso aqui, esperar o edital para escrever o projeto, escreva antes do projeto escrever. Não deixe para a última hora, tá, gente? Isso aqui é um vídeo que o cara está dizendo assim, olha, eu estou dentro da plataforma da FINEP, faltam meia hora para o prazo do edital se esgotar, e a plataforma da FINEP está processando, e eu não consigo enviar meu projeto. Tá? Então, não deixe para a última hora, porque pode ser que a plataforma dê pau. A plataforma fique bugada pela quantidade de projetos que estão sendo submetidos ao mesmo tempo. Tá? E ele não conseguiu. Ele entrou com recurso administrativo, depois com recurso jurídico, esperneou, foi para a justiça, mas tinha lá escrito edital. Não nos responsabilizamos por projetos que sejam submetidos em última hora, pode ser que a plataforma fique congestionada. Eu disse a vocês que eu tenho uma startup que tem uma automação que escreve projetos, mas a base para isso é esse modelo transversal de escrita de projetos, que ele pode ser um excelente passo a passo para você gerar as primeiras reflexões necessárias para a construção do projeto. Eu tenho 3 minutos e vou falar aqui de uma maneira bem rápida, tá? Qual a justificativa? Quais são os porquês de sua existência? Você resolve um problema, qual é a causa raiz, principalmente quais são as consequências que você resolve e quais são os dados que instituições dizem que o problema que gera impacto. Senhor José, de acordo com o Sebrae, um índice de mortalidade de micro e pequenas empresas, caramba, o Sebrae está dizendo isso para o seu projeto. Que instituição é importante você ter essa informação? Depois, qual é a tua ideia? Qual o detalhamento da proposta? Qual é a principal inovação e os benefícios percebidos por quem está dentro daquele contexto do projeto? Existem desafios mercadológicos e tecnológicos? Quais? Qual é o TRL? Qual é o estágio de maturidade que teu projeto se encontra? Está em ideação? Está em desenvolvimento experimental? Está em testes em ambiente significativo? Está em comercialização? Projetos de subvenção econômica, geralmente TRL de 3 a 6, ou seja, está em desenvolvimento de um protótipo. Tá? Eu atendo algumas personas, essas personas têm problemas. Qual é a forma que ela enxerga benefício para cada persona? Quais são as estimativas de mercado que você vai acessar? Como você se diferencia da concorrência? Existem dados que justifiquem esse mercado? Quem será necessário para eu contratar ou ter dentro da minha equipe para construir o projeto e para desenvolver a inovação? Quais são as tecnologias? Essas pessoas entendem dessas tecnologias? Eu preciso ter atividades e processos delimitados para construir esse projeto? Quais são?
Não vá sozinho, tenha parceiros. Eu tenho Embrap e Embrapi, eu tenho ICTs, eu tenho o Sebrae, eu tenho aceleradoras, eu tenho universidades, eu tenho o Senai, eu tenho N possibilidades de empresas que podem empresas e instituições que podem me auxiliar para minimizar o risco do desenvolvimento da inovação. Existem premissas? Sim. Quais são as afirmações que vocês fazem que irão acontecer? Se não acontecer, gera o risco. Qual é a forma que você vai mitigar esse risco? Existe um cronograma, uma etapa, umas atividades, qual o prazo, qual é o responsável, quais são as métricas, quais são os custos e as capacidades financeiras que você precisa para desenvolver aquela inovação. Como é que você vai mensurar o desenvolvimento daquele projeto? Quais são os indicadores de cada etapa? E de cada atividade? E de cada pessoa? Quanto mais robusto você for, maior tua chance de aprovação. Tá? Então, esse aqui é um modelo transversal de elaboração de projetos. No final, eu vou botar aqui meu Instagram, só mandar um oi para mim, que eu mando essa apresentação, que vocês terão isso. Tá? Algumas 10 passos para escrever uma linguagem simples de projeto, planeje o que é que você vai escrever, conheça qual é o público-alvo não só do seu projeto, mas quem é que vai avaliar o teu projeto. Use uma estrutura bem clara e que ela esteja conectada passo a passo, que não seja um Frankenstein. Ele tem que ter título, objetivo específico, escopo, solução, mercado, indicadores, tudo interligado, tudo no mesmo contexto, tudo no mesmo compasso. Use palavras conhecidas, estrangeirismo, linguagem de nicho, o startupês, cuidado com isso, seja direto, substitua frases de pretendemos desenvolver, não diga o que é que você vai fazer. Frases curtas, às vezes eu vejo um parágrafo todinho sem ponto. Eu disse, eu não respiro não, minha gente. Faz frase curta, isso facilita. Tá? Pelo amor de Deus, não é mais possível ter erro ortográfico dentro de um projeto de inovação. Voz ativa, explique quais são as siglas ou os termos que você vai utilizar. Se eu disser que eu vou ter um CAC, diga que é um custo de aquisição de cliente. Não bota só o CAC, porque eu não sei se o outro cara sabe o que é que eu estou falando. Revise, peça feedback de pessoas que não fazem parte do projeto e faça o check no final. Faça o check com os critérios de avaliação. Eu não disse que critérios de avaliação é um pulo do gato. Quando o teu projeto tiver escrito, grife, imprima, grife lá. Critério 1, de verde. Critério 2, de vermelho. Critério 3, azulzinho. Critério 4, laranjinha. Identifique, porque se você não identificar, e se você não está identificando aqueles critérios no seu próprio projeto, avalie o avaliador. Meu nome é Gileno Negreiros, muito obrigado por ter passado essa hora comigo. Valeu. Quer a apresentação, ou @capteai, tá? Que é a minha empresa, ou @Gileno Negreiros. A gente tem o maior prazer de estar junto com vocês, de passar a apresentação para vocês. Vou ficar aqui o resto do dia. Quem quiser trocar um bate-papo para aumentar a competitividade dos projetos de vocês, é só me chamar. Obrigado, Rondônia. Valeu. Obrigado, seu Gileno. Muito obrigado ao nosso palestrante com o tema Dinheiro para Inovação, como encontrar e ganhar editais, subvenções e investimentos para o seu projeto. Senhor Gileno Negreiros, fundador da Capteai e consultor de inovação.